que você fizesse dicas, assim como o Mateus, Tiago fazia. Deixa eu fazer algumas dicas de como a gente pode ler e quebrar esse gesso que tem no nosso passado de querer harmonizar os evangelhos. Quais são as dicas de alguém que já está caminhando e já está prestes a escrever um livro para a gente prestar atenção quando a gente estiver lendo e que essa parte dessa live possa ser um lugar para as pessoas voltarem e falar, deixa eu lembrar algumas dicas do mestre que ele falou, essa midrash aí de alguns entendimentos para a gente começar a ler os evangelhos respeitando as suas diferenças. Então, é fundamental sermos fiéis à Bíblia no sentido de respeitar essa diversidade. Se eu perguntar assim, mas como foi realmente? O que de fato aconteceu? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: qual é o sentido dessa passagem dentro do seu contexto? Porque o texto fora de contexto é pretexto. Eu tenho que lê-lo dentro do seu contexto. Então, como um teólogo que eu aprecio certa vez disse, é preciso ler a Bíblia de novo pela primeira vez. E esse é um exercício que nunca termina. É difícil. Parece fácil, mas é difícil, porque a gente tem essa bagagem toda. Mas imagine-se indo a um sebo, puxando um livro da estante, e o livro está escrito Bíblia, Bíblia Sagrada. Você nunca ouviu falar desse livro. É a primeira vez que você encontra. Você abre e você vê aquele texto todo e você fala, eu vou comprar, vou levar para casa, vou ler. Esse exercício de ler a Bíblia de novo, como se fosse a primeira vez, é fundamental. A mesma coisa vale para os evangelhos, não é? Então, eu tenho que ler Mateus, esquecendo que eu já tenho todo um conhecimento de pregações que eu ouvi, de livros que eu li, de filmes que eu vi acerca de Jesus. Eu vou ler o texto de Mateus e tentar por um momento me esquecer de toda essa informação, porque do contrário, quando eu ler, eu já vou incluir, eu já vou inserir no texto tudo que eu carrego comigo previamente. A mesma coisa vale para a leitura de cada um dos evangelhos, não é? E aí tentar encontrar, quem sabe com ajuda no comentário, não tem problema, qual é essencialmente o ensino daquele evangelho. O que aquele texto está me dizendo sobre Jesus, sem me preocupar se essa passagem é diferente nos outros evangelhos. Agora, posteriormente, também é interessante compará-los e analisar as diferenças. Ver quais são as mudanças que acontecem de um evangelho para o outro e por que os autores escreveram a mesma história. Por exemplo, o batismo de Jesus. As diferenças são pequenas, são sutis, mas elas estão lá. Marcos conta o batismo de um jeito, a frase que Deus fala é diferente, a voz é ouvida, em Marcos ela é ouvida por Jesus, depois em Mateus ela é ouvida pela multidão, aquilo que Deus fala é um pouco diferente, e aí a gente vai percebendo que essas diferenças têm a ver com o contexto da passagem que é o evangelho em si, em que ela está inserida. Isso enriquece a nossa leitura bíblica. O Gouveia, voltando àquele papo, a gente foi doutrinado para. Primeiro que a gente chama tudo de liberal, não sabe nem que foi uma fatia de um tempo. Liberalismo, teologicamente, tem um recorte muito específico. E às vezes alguém ouve isso e pensa, essa pessoa está sendo liberal, não acredita na. Não, a gente tem que entender e avisar, e esse é um papel muito dos professores de hermenêutica. Você há tanto tempo me ensinou isso, e eu tento ensinar para os meus alunos, que o fundamentalismo, e agora eu estou falando essa linha norte-americana que veio, ela tentou numa época defender os fundamentos, mas com o tempo ela começou a deturpar muita coisa da interpretação, porque a gente sistematizou, a teologia sistemática colocou um sistema na gente, que se a gente não descodificar isso, a gente não consegue mais ler a Bíblia. A gente vai vendo deturpação total, calvinista, vai colocando discussão que não tem a ver na Bíblia sobre arminianismo e calvinismo. E aí as pessoas não conseguem mais ler a Bíblia. As perguntas, eu abro muito caixa de perguntas, Gouveia, e os caras não conseguem. Eu falo assim, pergunta coisas sobre interpretação bíblica. Eles não conseguem, as perguntas são teológicas. E eles não sabem nem distinguir teologia de Bíblia. É uma coisa porque assim, a Bíblia virou o texto muito. prova do sistema doutrinário. A teologia, você não consegue fazer teologia também, porque a teologia tem que ser a partir da Bíblia e a partir das necessidades missiológicas e missionais da igreja. Mas a pessoa
já assume a teologia de antemão como um dado, como algo pressuposto, e aí, então, o que se torna realmente sagrado? O que se torna realmente inerrante? Não é nem a Bíblia, isso é só cortina de fumaça. É, de fato, a teologia. É o sistema de doutrinas que é tido por inerrante, e aí a Bíblia serve para provar o sistema de doutrinas, né? Então, esse tipo de leitura da Bíblia não serve realmente, e esse tipo de teologia também não serve, porque ele não é fiel à Bíblia e também não funciona para ajudar a igreja a cumprir sua missão. Ela É um não é uso nem fiel à Bíblia, ideológico, é um nem uso fiel à ideológico da Bíblia teologia. e nem fiel aos nossos tempos, porque o N.T. Wright também falava isso. A gente tem que parar de ler a Bíblia com óculos do século XVI e Isso, tentar ler a Bíblia como o primeiro público do documento. Desculpa, eu isso. interrompi o que você estava falando. É que uma frase, uma linguagem que é muito importante para os nossos tempos, né? É o uso ideológico da teologia. A teologia passa a ser uma ideologia. Porque o que é uma ideologia? Ideologia é um sistema de ideias que passa a ser a chave interpretativa da realidade. E passa a ser também a chave interpretativa de qualquer coisa, inclusive do texto bíblico. Então, nós nos tornamos escravos de uma ideologia. A teologia não pode se transformar numa ideologia. Ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser viva, ela pode ter uma certa sistematização, assim como uma árvore tem uma certa sistematização. Mas essa sistematização é dinâmica. A árvore está viva, ela cresce, ela aumenta, ela modifica. Não pode ser a sistematização de um blueprint, né? Como é que se diz? Um esquema cristalizado, não é? De uma máquina, um sistema mecânico. Aí, nesse caso, se eu uso isso como base interpretativa da Bíblia e até mais como base interpretativa de tudo, da realidade em si, então eu estou assumindo como pressuposto um sistema de ideias. Isso é ideologia. E as pessoas falam, cuidado com a ideologia marxista. Claro, nenhuma ideologia. Nós não devemos ser escravos de nenhuma ideologia, nem ideologias filosóficas, ideologias econômicas, ideologias sociológicas ou ideologias teológicas, porque nossa única real fidelidade deveria ser ao Cristo vivo. A pessoa vai dizer, mas como assim o Cristo vivo? O Cristo vivo é muito vago, é algo que vai ficar muito vago, muito indefinido, muito incerto. Bom, talvez essa pessoa nunca teve realmente uma relação pessoal com o Cristo vivo, mas se teve, eu aconselho a abraçar a incerteza, abraçar a insegurança. O Peter Enns escreveu um livro recentemente chamado O Pecado da Certeza. A pessoa quer ter certeza porque ela não tem confiança no amor de Deus. E, às vezes, esquece de que a vida ela é toda cheia de incertezas. A vida é toda insegura mesmo. E, às vezes, a gente quer ter certeza sobre as coisas sem poder. A mesma coisa vale para a teologia, para a Bíblia. A gente não tem certezas. A gente confia em Deus, a gente confia em Cristo e a gente investiga. A gente pede a Deus em oração que nos ajude a crescer por meio da leitura da Bíblia. Porque, como você disse, se eu não deixo a Bíblia falar de novo com novidade de vida, então é como se eu tivesse sufocado, amordaçado a Bíblia. E ela não fala de novo para mim. Ela não me traz novos insights, novos descortinamentos. É apenas a mesma doutrina que eu aprendi e que vai sempre sendo martelada de novo, mas isso vai se tornando como que sequidão do estio, vai se tornando deserto. Eu não vou me nutrir espiritualmente, eu vou estar comendo pedras em lugar de pão. E eu preciso do pão da vida. Eu preciso me nutrir de Cristo. E eu preciso me nutrir da palavra. Eu preciso me nutrir da Bíblia, mas não da Bíblia instrumentalizada como texto prova do sistema doutrinário. A Bíblia que fala e que produz teologia. Teologia nova, dinamicamente. Eu lembro do meu professor Ziel Machado falar que a gente, quando consegue ser iluminado pelo Espírito Santo, a gente para de ler a Bíblia e começa a deixar a Bíblia nos ler, que é um pouco disso, né? É deixar a Bíblia nos ler e parar de ler a Bíblia, querendo analisar,
Rubem Alves falava que o ser humano é esse negócio ao estudar a vida, mata um sapo e disseca o sapo para entender a vida. E a gente quer estudar a vida de Jesus e vai com essa metodologia de matar a vida ali, o espírito, o fluir do evangelho, dissecando Deus e sistematizando. Uma outra coisa que você falou, achei maravilhoso, você comparou a Bíblia como uma árvore, né? Mas a palavra Bíblios, ela é livros, né? Então é aquele negócio de um bosque. A Bíblia é um bosque, não é uma árvore. E se você ficar pegando uma árvore para ser padrão, para repetir várias vezes, fica aquele bosque de computador feio, sabe? Aquela que é a mesma árvorezinha. Não, a riqueza de Tudo um igual. bosque é a diversidade. Tem árvores grandes, pequenas, diferentes, e aquilo ela vai criar um bio maravilhoso para se viver. E uma última coisa que você vai falando, eu vou anotando aqui. Tem um teólogo, missiólogo, o Leslie Newbigin, ele fala que o erro da igreja moderna, ocidental, foi confundir o evangelho com a ideologia da democracia ou do American Way of Life. E aí, por isso que hoje os evangélicos detestam a ideologia marxista e tem várias coisas erradas, mas acredita que a ideologia da democracia, que é muito bom, não estou falando mas não é evangelho. A partir do momento que a gente confunde, atrapalha todo o trabalho missionário. E não é tanto a democracia quanto o nacionalismo que a gente vê hoje e também o tradicionalismo, não é? Essas posturas políticas que são tão ideológicas quanto o marxismo e o nacionalismo, por exemplo, que hoje se apresenta novamente como fascismo, o nazismo, a supremacia branca, né, o supremacismo da raça pura, que é muito popular nos Estados Unidos, entre evangélicos, inclusive, e que, infelizmente, nós temos líderes evangélicos, como Douglas Wilson, por exemplo, que é líder dos neoconfederados, que defende o retorno à escravidão, segundo muitos. Ele nega, mas já escreveu livros dizendo que foi o momento de mais beleza e melhor relacionamento social nos Estados Unidos, foi no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, nós vemos que o fato da pessoa se dizer cristã e que ela está livre de ideologias políticas porque ela não é marxista, ela não é de esquerda, isso não é verdade. Ela pode estar caindo numa ideologia política de direita. E o cristão ele deveria se isentar de compromissos políticos partidários e de compromissos ideológicos, para que a igreja e o cristão possam ser a voz, a consciência moral da nação, a voz profética, que olha com certa distância para tudo isso e enxerga o aspecto positivo e negativo de todas essas tradições culturais, todas essas tradições filosóficas, não é? E políticas, sem se prender a nenhuma delas. Eu vejo que é um erro que acontece quando uma igreja ou quando um cristão se compromete com um determinado político, com um determinado partido político, ou com uma ideologia política ou socioeconômica, porque aí a pessoa perde a isenção e não consegue mais enxergar os equívocos. Né? Não tem muito a ver com a nossa fala, mas nos nossos tempos isso é muito importante. Né, não, mas tem, porque vai destruindo a hermenêutica